Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, eu, Amâncio. Eu, Vinícius. E mais aqui o nosso amigo Yoda Aranha, daqui do lado. Nosso outro grande amigo, Indiana Jones. Indiana Jones também nos acompanhando. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre filmes do Tom Holland, que a gente não imaginava um Aranha, né? Com esses personagens, com essas atuações que a gente vai ver daqui pra frente. Né? Sim, o Tom Holland, na verdade, né, ele é um batalhador, né? A gente ficou muito impressionado de saber que ele foi diagnosticado com dislexia, né? Quando era muito novo, né? 7 anos. E isso traz uma dificuldade de aprendizado. E ele conseguiu aí se superar, né? Inclusive treinando bastante, né? E aprendendo um monte de coisa diferente, né? Quer dizer, conseguiu começar a estudar, né? E se dedicou, né? Uma coisa surpreendente que eu não esperava, né, saber sobre ele, mas durante as pesquisas a gente descobriu que o primeiro trabalho dele foi no estúdio de dança, que ele entrou para dançar, fazer hip hop, e ele foi chamado para atuar numa grande peça de teatro, e depois ele chegou a ser o intérprete do Billy Elliot, que é uma peça de teatro muito famosa. O principal era o Billy Elliot, e isso fez ele ganhar vários prêmios e começar a ter várias oportunidades, né? E novo, né? Muito novo, ele tinha 15 anos de idade nessa época. Aí logo depois ele foi chamado para dublar uma animação japonesa chamada O Mundo dos Pequeninos, que parece ser um trabalho bem interessante. Não cheguei a acompanhar, mas... Será que ele fez algum vilão daquele lá de... Algum vilão daquele japonês? Talvez sim, né? E logo após, com 15 anos de idade, ele estreou o filme O Impossível, que a gente vai falar mais à frente. Que é impossível de acreditar que ele estreou esse filme, né? Sim, Realmente foi um filme fantástico. Mas não vamos dar spoiler não. Então vamos para a nossa lista aqui, lembrando sempre, né, que a gente não faz nenhuma posição, nenhuma graduação, primeiro, segundo, terceiro, a gente faz uma ordem de lançamento, né, ordem cronológica, ordem de lançamento. Então a gente vai começar pelo filme de 2012, que a gente acabou de falar agora há pouco, né, O Impossível. Esse filme é um filme de catástrofe, né? Nem sei o que dizer antigamente. Esse filme antigamente, do meu tempo, a gente falava filme catástrofe, né? Então tinha terremoto, teve vários aí, teve um atrás do outro aí, mas antigamente tinha, né? Só que seria até uma maldade a gente classificar ele como filme catástrofe, né? Porque ele vai muito além, né? Quer dizer, do que era aqueles filmes antigamente, na verdade o personagem era catástrofe. Sim, né? Verdade. Agora, na verdade, ela tá ali, né? Não deixa de ser um personagem importante. É o contexto do filme. Mas ele realmente... Mas enfim, vamos chamar de outro nome hoje. Só que esse filme, cara, se você está pensando em viajar para algum lugar que tem risco de tsunami, não assista esse filme. Porque você vai desistir na hora. Tipo Titanic, né? Não viaja de navio. Porque, cara, o filme é tenso. E ele faz todo esse trabalho muito bem, criando essa tensão durante o filme. Porque você vê uma família no resort, uma família perfeita, bem aquele estilo filme americano e tal. Só visual, né? Só visual lindo. Só que o filme vai começando a te dar umas dicas. Aí do nada mostra o mar calmo e tal, não sei o quê. Alguns barulhos assim, do nada. Aí de repente começa a acontecer a tsunami e o mais incrível é que é uma história real, né? Uma história real. De uma família que passou por isso no no último grande tsunami que teve em 2004. E a gente percebe o Tom Holland tão novinho, com 15 anos de idade. Impressionante. Tendo uma atuação incrível. E eu confesso que eu chorei no filme. Depois que a gente se torna pai, a gente... Fica mais emotivo. Avô também, vou defender os avós aqui, defender os avós e avós aqui, avô também. E, cara, é um filme muito bom, esse realmente vale muito a pena, e acredito que foi um filme, também acho que foi um fator decisivo para ele vir a se tornar Homem-Aranha novamente. Impressionante, né? Ele, com aquela idade, né? Tem cenas, né, dele com... Só a feição dele, né? Só o rosto dele já está transmitindo, né? As coisas. E ele trabalhou com 2 grandes atores, né? O Ian McGregor, né? Que também atuou muito bem nesse filme, e a Naomi Watts. Pra quem não estiver lembrando, é o atual Obi-Wan, né? O Obi-Wan Kenobi. Né? Agora o filme mostra realmente como é que é o tsunami, a tensão que é. É muito real, né? Ficou muito real. E vale a pena assistir, e vale a pena depois de você assistir o filme, procurar dicas para evitar o tsunami. Pior que Porque realmente é uma coisa que ninguém merece passar por isso. E é um negócio assim, né? Quase que inacreditável, né? De se salvar, né? Sim, Você imagina, e é real, né? Quer dizer, você sabe que é real, porque é real, né? Quer dizer, é aquela história de alguma coisa ajuda a salvar na hora, né? Sim. Não tem jeito, né? E a seguir, então, a gente agora vai falar sobre um filme também interessante, de 2015, né? No Coração do Mar. Então, esse filme narra aí a epopeia aí do navio, né? Do Essex, que eu nem sabia, né? Que isso aí
que eu confundi até as bolas, quando eu vi o filme achei que era uma outra coisa. Mas ele é um filme do diretor Ron Howard, que é um dos queridinhos aí da Academia de Cinema, que ele é um diretor bastante cuidadoso, com bastante técnica, né? Então ele criou umas perseguições ali, um clima de terror, né? Conseguiu fazer um clima de terror ali, tensão mesmo com aquela situação toda ali das baleias, né? E você tem a oportunidade de ver algumas coisas acontecendo lá depois, ao longo do filme lá. Inclusive uma crítica, né, àquelas classes sociais. Então você tinha lá, né, os militares que eram, né, tinham ligados ainda à parte de realeza, essas coisas, né? Então é como se fosse mais valorizado, era como se uma vida valesse mais do que a outra, né? Então teve uma guerra. E todo o contexto do filme é o capitão do filme, né, querendo mostrar o seu valor para conseguir subir de nível na classe social dentro da sociedade. Para ser reconhecido, né? Porque nessa época era um navio baleeiro, né, para caçar os olhos das baleias, então era um mercado ali da cidade, né? Então quem estava envolvido era alguém de prestígio. Era prestígio, porque era muito dependente, né? Porque ela que abastecia, né? O pessoal usava óleo de baleia. Então as pessoas se desafiavam, né, a ir para o mar, caçar de baleias para conseguir melhorar de vida. Né? E daí já começa um pouco aquela ideia do homem com a natureza, né? Quer dizer, o combate do homem com a natureza. E a gente sabe que a questão das baleias foi uma questão terrível, né? A gente demorou décadas para conseguir dar um jeito nisso, a gente quase acabou com as baleias, né? Quer dizer, nós como seres humanos aqui, né? Os dominantes, entre aspas, né? Acabamos quase conseguindo acabar com as baleias. Sim. Então, a gente está falando de século XIX, quer dizer. No século XIX. Então foi tenso, né? Interessante do filme que o escritor, né, faz um filme narrado, contando a história de um escritor que está querendo escrever um livro e ele acaba se inspirando nos acontecimentos do navio durante o filme e desse capitão para escrever o seu livro que dá eu não vou dar dica, mas é interessante, é legal. É interessante. Mas vale a pena assistir só por causa disso. E foi outro filme que me surpreendeu também. Que eu assisti por causa dos atores, por causa do Tom Holland, por causa do Chris, eu não sei falar o nome dele, Hemsworth, que é o Thor. Bota Thor, é mais fácil o Chris que é o Thor. E acho que foi um dos primeiros filmes que o Thor, né, teve uma carga mais dramática. Tirando um pouco da cara dele de Thor, de mais comédia e tal. É um filme mais assim. E o Tom, né? O Tom, poxa, ele ainda era novo, né? Mega novo, cara. Esse filme ele atua bem também. 18 anos, né? E teve umas cenas ali. Tensas. Difícil, né? Porque no fundo acaba sendo um filme de sobrevivência, né? Sim. Porque é aquele negócio de. Bom, não vamos dar spoiler de novo. Sem spoiler. Mas vale a pena assistir. Mas vale a pena assistir. Isso é bacana. A gente sugere, vale a pena assistir, sim. Então, agora depois do mar, a gente vai agora falar de uma peregrinação. Então, esse filme, muita gente considerou na época um veículo, assim, né? Um filme que o pessoal aproveita o sucesso dos atores, né? Porque você tinha o Tom, né? Fazendo sucesso, e tinha o outro ator que depois acabou fazendo um seriado Justiceiro, apareceu no Corações de Ferro também. Fez o Walking Dead. E fez o Contador também, né? Do Ben Affleck, o filme também um filme meio diferente, né? Então, às vezes são filmes que o pessoal às vezes considera que foi feito para aproveitar o sucesso dos atores, mas o diretor irlandês teve muito cuidado, teve uma atenção especial, tentou reproduzir, né, o século XIII lá da Irlanda, né, o filme se passa ali na Irlanda, né, os cenários e tudo, então ele teve bastante cuidado para poder criar alguma coisa assim mais melhor, né, quer dizer, uma coisa mais adequada e tal. Se dedicou, né, ao filme, né. Agora o resto da história. Né? Agora a história tenta contar, se baseia em um pequeno grupo de monges que tem o trabalho de levar uma relíquia que vai salvar os cristãos nas cruzadas, vai ajudar a salvar, a ganhar as cruzadas. Isso. Então o trabalho dos monges é levar essa relíquia da Irlanda até Roma. E apesar de ter todo um cuidado de ter criado os monges falarem mais línguas, não só falar inglês no filme, né, ter o cuidado de ter outra língua, várias línguas, e fazer todo esse contexto, esse filme tentou, mas não conseguiu. Esse filme a gente coloca que geralmente vale a pena assistir, mas esse não vale a pena assistir. Esse a gente assistiu para poder repassar a informação, mas realmente... A única coisa boa que, além da criação do contexto, né, das vozes, que foi legal, porque eu pensei que o filme tinha a capacidade os caras falando ali, diferente, né? Sim, então, foi interessante. Mas a melhor coisa é que esse filme me lembrou do Monty Python. Se você não conhece o Monty Python, por favor, vai pesquisar. Vai pesquisar. Porque hoje existe a comédia inglesa, né? É por causa desses caras, né? Do Monty Python. Demais. Por favor, assista esse filme.
Monty Python em busca do cálice sagrado. Isso aí. Lembrou um pouco assim, só que o Monty Python é muito melhor que esse filme. Sendo que o Monty Python é uma sátira, né? Pois é. Mas é muito melhor que esse filme. O Monty Python já tá assim, tá fazendo o que ele se propôs, né? E esse aqui ficou meio complicado. Ficou meio perdido, né? Ficou meio complicado, né? E depois o final também, né? Ao final, Quem tiver curiosidade. quem tiver curiosidade, boa sorte. Mas aproveita a dica do Monty Python. Tá? Monty Python vale a pena. É campeão. Essa dica tem que aproveitar que é campeão. Sim, você pode assistir qualquer coisa do Monty Python, que é bom. Não sei se consegue achar. Deve conseguir achar hoje em dia. Consegue. Agora acha quase tudo. Então, o próximo filme é chamado A Batalha das Correntes. Esse filme, quando eu olhei assim, não deu muita vontade de assistir, mas devido agora a esse novo trabalho, acabei indo assistir. Que é um filme feito pelo Tom Holland, né? Olha o sacrifício que a gente faz por vocês. Assistir um filme bom. Aí acabou que o filme... Somente quando depois você descobre que o filme é melhor ainda. Então, eu descobri que o filme é melhor ainda. Aí o filme se baseia, na época, acho que foi final do século XIX. Isso. E o mundo ainda não tinha eletricidade, né? Que nem a gente conhece como hoje. E o filme conta a história de uma guerra entre correntes. Quando eu imaginei que era uma guerra de correntes, nunca chegou na minha cabeça nisso. Que era o Thomas Edison se defendendo a corrente direta, como sendo a que teria que ser usada para distribuir eletricidade pelo mundo. E durante o filme ele já tinha já tinha aperfeiçoado a lâmpada incandescente. E o outro concorrente dele é o Westinghouse, fez sua fortuna criando um freio pneumático para trens. E de louco ele resolveu também investir nessa corrida. Corrida da eletricidade. Corrida da luz. Corrida da luz. Mas só que defendendo que a corrente alternada era mais prática e menos custosa. Porque tem uma diferença, né, importante aí, né? A gente vai estar aqui na parte técnica, vai ficar depois pela outra parte do canal que vai falar das coisas técnicas, né? Mas basicamente só para a gente entender, né, a alternada é mais importante para transmitir para as distâncias, né? Mas na hora de usar, aí precisa passar por algumas transformações para diminuir a voltagem dela, ou em outros casos, né, ficar com uma corrente contínua, se for necessário, para poder atender alguns equipamentos. E muitos equipamentos nossos, na verdade, eles fazem isso já, sem a gente saber. Ele pega a alternada e transforma em contínua, porque é o desenho dele, né? Normalmente notebook, porque, por exemplo, o notebook é um exemplo interessante, porque ele é alimentado de bateria. Então as baterias são corrente contínua. Né? E aí, quando você precisa carregar a bateria, aí tem que ter a outra corrente que chega lá, que aí passa pelo carregador que a gente fala, né? E tal. Agora teve umas pesquisas aí que você achou interessante aí, né? Os caras que você descobriu aí nessas pesquisas aí. E descobri que um grande investidor do Edison, que o Thomas Edison conseguiu enrolar o cara muito bem, mas ele realmente ganhou muito dinheiro através de Thomas Edison, é um tal de não sei o que Morgan. Eu falei, caraca, Morgan. O cara tinha dinheiro nessa época. Aí eu pesquisei sobre ele e depois acabou que a família dele se transformou no banco JP Morgan. Então esse filme tem uma coisa... Um pouquinho. Tem muita coisa assim de história, achei muito interessante. Eu não conhecia muito sobre corrente alternada. E também outro cara incrível que aparece nesse filme é o Nikola Tesla, que também foi outro grande inventor da época e foi essencial para conseguir consertar o que estava precisando, que explica durante o filme. Completou, né? Completou para a corrente alternada ser possível. Né? Então o filme é muito legal. E outra coisa incrível também, que o Thomas Edison, a gente só está aqui hoje falando sobre o filme. O Thomas Edison foi um dos criadores das primeiras câmeras de cinema. É muito gênio, né? O cara era muito gênio. Tem não sei quantas patentes e tal. É muito gênio. E o Tom Holland, apesar de não aparecer tanto no filme, tem cenas importantes. A gente escolheu esse filme mais pelo filme, que é um filme que vale a pena. Esse filme vale a pena, né? Vale a pena assistir. Ele sempre consegue, né, fazer lá o trabalho dele, né? Quer dizer, a gente fala que às vezes é um coadjuvante, né? Às vezes o pessoal não leva muito a sério, não dá muito valor, mas ele às vezes chega naquela hora, né? Que pontua, né? E que é importante, né? Então, vale a pena. E tem outro grande ator também nesse filme, que é o Doutor Estranho, Benedict. Ele fica bolado que ninguém fala o nome dele. Então eu vou falar também. É o Doutor Estranho. É o Doutor Estranho. Agora virou o Doutor Estranho. E agora a gente chegou a 2020, né? E vamos dar uma pequena pausa para falar de uma coisa importante, que o Tom gostou daquela ideia da dublagem. Né? Lá de trás, quando ele estava começando lá, que fez os pequeninos, né? Então depois ele aproveitou e fez dublagens bem interessantes, né? Quer dizer, então as histórias de dois irmãos, né?
o espião, né, animal, e também o Dr. Dolittle, né, que já foi com o Homem-Aranha também, já estavam lá na parceria. E tem o Robert Downey Jr. Mas o Homem-Aranha, Homem de Ferro! Homem de Ferro, a delícia é o problema. Homem de Ferro. Esse filme é legal, hein? Homem de Ferro. Todas as histórias são legais. Não, e é legal, né? Fica a dica aí pra vocês, tentar descobrir nos filmes sem ser dublados, né? Tentar descobrir qual é o personagem do Tom Holland, né? Que é legal, né? Tentar descobrir lá qual é essa cara. É um kiss legal isso aí. O cara vê os filmes, né? Na língua original ali, né? Na gravação original, sem ser dublado em português. Pô, animações assim, tem bicho falando. Eu prefiro assistir dublado. Porque... Aí eu realmente não sabia que tinha feito essas... Não, foi surpresa. Mais uma surpresinha aí, né? Aí o próximo filme é O Diabo de Cada Dia, que ele foi o ator principal, né? A gente falou bastante desse filme no vídeo anterior. Então quem quiser assistir lá o vídeo anterior... vai ter que voltar, vai ter que assistir. E esse também vale a pena. Agora brincadeira à parte, né? Mas quem quiser saber um pouquinho mais, vê o vídeo anterior para poder saber um pouquinho mais, mas o filme é show. E a gente falou só do Pattinson, né? No outro vídeo, né? E o Tom, né? O Aranha arrebentou ele, né? Esse filme foi também impressionante. Né? Uhum. E agora a gente chegou a 2021 e tem um filme assim interessante também, né? Porque foi baseado numa trilogia aí do Patrick, alguma coisa que eu não sei o nome, eu acho o nome dele, que é O Mundo em Caos. O interessante desse filme, né, foi, isso fica também para vocês, se vocês vão ter a mesma sensação que a gente demorou um pouquinho para compreender quem era a companhia ali do Tom Holland, né, que aí acabou juntando aí o Spider com Star Wars, né, então a gente tá lá com a Rey, né, cara, a última heroína. Jedi, né? Jedi dos últimos capítulos aí, né, virou a Jedi. Então, e eles fizeram uma sintonia legal, ficou uma sintonia bacana e tudo mais. A gente demorou um pouquinho para identificar ela por causa do cabelo louro e tal, mas ficou bem interessante. E aí ficou legal, deu uma química aí legal, né? Aí esse filme se passa novamente num futuro distante, pós-apocalíptico. As pessoas adoram fazer filme pós-apocalipse, né? Sem dizer como é que foi. Sem dizer como é que foi, é bem lembrar. Só que, tu vai sair da Terra aqui, vai viajar 100 anos e vai chegar no outro planeta. Porque a gente fez merda no outro planeta. Provavelmente. Destruiu o planeta. Aí esse planeta que gerou esse ruído, que acho que é a parte mais interessante do filme, é esse o ruído. A gente não vai falar aqui, é muito maneiro. Porque eu acho que vale a pena aprender sobre o ruído durante o filme. E o filme é bacana, tem toda uma história, assim, mexe um pouco com a pessoa ser... o chefe do lugar ser limitado, né, a mente dele, mas acho que aquilo ali é o certo, que não vai mudar nunca, que não tem como melhorar, e eles têm medo do que pode acontecer. Do novo, né? Medo do novo. Medo do novo, né? É um filme interessante por esse lado. Geralmente tu fica com medo de qualquer novidade, né? Gerar um desequilíbrio naquele poder, né? Então é a dúvida, né? Sim, é um filme interessante, vale a pena assistir. Tom Holland é um dos papéis principais. Muito bom, trabalhou. E a relação dele com a menina durante o filme é bem bacana. Bem bacana. E o ruído cria algumas situações divertidas durante o filme. O ruído é muito show. É muito show. O ruído vale o filme, só o ruído já vale o filme, né? Então, aí a gente chega aqui agora, por último aqui, é o Sherry, né? Então, o Sherry é um filme que conta aí a história aí de um cara, né, que acabou se perdendo aí, né? No vício, né? Envolve aí a questão de guerra, né? A questão de você poder, às vezes, não ser bem atendido, né? E os problemas de traumas pós-guerra, né? Que acabam gerando essa questão, né? De esperar aquele suporte, né? Porque a gente não tem ideia, é uma coisa que a gente não consegue avaliar, é uma coisa que a gente não consegue ter ideia do que é você passar por uma guerra realmente e voltar na guerra, né? Então conta a história dele, né? do Sherry, né? Que é uma história verdadeira, também é uma história verídica. O cara ficou preso, escreveu esse livro durante 11 anos e aí resolveram fazer a história dele. O Tom ficou muito bem, porque você vai passar por assim, várias possibilidades, né? Ele tá legal, tá bem com a namorada, depois ele vai pra guerra, depois ele volta pra guerra, depois começa a caminhada. Tem umas cenas muito hilárias, porque quando ele começa a querer ser ladrão lá, querer ser fazer os assaltos, né? Então tem umas coisas assim muito legais. Tem algumas, acho que ele tá irreconhecível, né? Tipo, aconteceu com o Pattinson, né? Que a gente falou no outro vídeo também.
Então é um filme legal, é tenso, um pouco tenso, né? E um pouco tenso e um pouco denso, por causa dessa questão de vício e tal. Sim. Mas ele levou de um modo geral essa temática, né? E esse vale a pena assistir para poder a gente ver onde o nosso Spider chegou aí, né? Nosso Homem-Aranha chegou aí. Onde o Spider chegou. E o filme tem uma crítica interessante para esse lado do cara se sentir patriota, né? De ir pra uma guerra, depois se sentir pouco valorizado quando ele volta. Abandonado. Né? Que uma guerra que ele lutou pelo país inteiro, né? Em teoria. E volta abandonado, né? Leva um pouco daquela crítica da época da guerra do Vietnã, sim, né? sim. Não, só que já passou os anos e continua mesmo acontecendo a mesma coisa, né? Quer dizer, um país daquele, né? Numa capacidade... O cara não tem um retorno... um cuidado, né? Não tem cuidado. Tinha que ser já programado, né? Sim, toda a guerra. A coisa já acontece há tanto tempo, né? Teve até aquele do atirador, lembra daquele que namorou a Lady Gaga agora? Namorou não, só no filme. O sniper americano. Lembra? É outro também. Outra coisa também, né? Que no final acaba, né? Padecendo na mão do cara também que estava perturbado, né? Quer dizer, sim. Então, quer dizer, é uma coisa que é frequente. Tem a filmografia grande disso, né? Sim. E é isso, pessoal. Agora eu tenho uma reclamação, porque no vídeo passado a gente fez um spoiler aqui para dar uma dica de quem que a gente ia falar. Ninguém percebeu a minha camisa do Homem-Aranha que estava dando a dica para vocês. Mas não tem problema. Dessa vez não tem... Vocês vão ficar desesperados procurando, não tem spoiler ainda. Dessa vez não tem spoiler. Não tem spoiler, não. Mas comentem aí, né? Quem quiser se inscrever, dá o like, dá o joinha e comenta, por favor, pra gente continuar aqui fazendo novos vídeos. Isso aí. E outro filme, Tom Holland, esqueci de comentar. É verdade. Foi lançado há pouco tempo, o Uncharted. Isso. Que é o novo Indiana Jones. Isso aí. Depois um spoiler aqui. É um spoiler. Mas a gente faz igual talvez seja um filme que né? vale a pena fazer um vídeo também. Ou então a continuação, né? O 2 é igual. Porque eu acredito que o Uncharted, que nem teve vários jogos, talvez tenha vários filmes. Eu acho que sim. Foi um filme bem bacana. E o Tom tá entrando nesse caminho aí, né? Acho que vai rolar outros personagens aí de videogames aí, parece parece que sim. Acho que tem um Ben 10, alguma coisa assim. Ben 10 é um desenho. Tem um papo rolando aí. Mas isso fica para os próximos. Fica para os próximos. Valeu, Obrigado, até a próxima. Obrigado, Valeu. Até a próxima.